Amém, querido? Eu creio que essa nuvem vai aumentar e a chuva de Deus vai vir sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 6. Vou ficar com esse mesmo. Quer que eu tente outro? Não? Tá. Gálatas 6, 7. Achou aí? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Pode se sentar. Quando a gente fala que você pode sentar, não quer dizer que você pode cochilar, não quer dizer que você pode se distrair, você pode só descansar as perninhas, tá bom? Combinado? Vamos fazer isso. Não precisa levantar para ir no banheiro, nem para tomar água. Eu creio que você aguenta, você não vai morrer em meia hora não, tá? Se morrer em meia hora, você tem certeza que você vai para o céu? Quem que tem certeza que vai para o céu, diga amém. Nossa, que bênção, convicção, glória a Deus. Isso já é um bom começo. Oi, Ailson, estava com saudade de você, sumido. Já é um bom começo para que a gente possa ter um ano de vitória, amém? Nós vamos começar um propósito nas nossas vidas. E é muito interessante como nós precisamos de nos empenhar em algumas coisas bem específicas, para que a gente tenha, eu vejo que falta disciplina em nós. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer isso, igual o André falou, né? Ai, vou fazer isso. Ai, esse ano, o que eu vou fazer? Ai, eu vou orar todo dia, mais de 1 hora por dia, vou ler a Bíblia inteira, vou fazer regime, vou colocar minha casa em ordem. Aí você coloca um monte de coisa, mas você nem pensou o que você colocou. Você pensou direitinho? Melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas é melhor você cumprir o seu voto, irmão, do que não fazer nenhum voto. Porque é muito sem vergonha isso, nossa, né? Não fazer nenhum propósito, nenhum voto. Então pense bem. Agora, às vezes, nós começamos um ano com muitas expectativas. E esse ano eu creio que vai acontecer isso. Eu também creio, irmãos. Eu creio. Mas eu quero dizer uma coisa. Não seja hipócrita. Não seja fingido. Ai, pastora, você está me chamando de fingido. Não, estou falando para você não ser. Porque às vezes nós colocamos a nossa fé como uma muleta para que a gente não faça nada. Ai, mas Deus prometeu que vai me abençoar. Prometeu, irmão. E Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Porque Ele não é igual eu, igual você. Ele cumpre. Ele não é daqueles que prometem e não cumprem. A Bíblia fala que Ele é Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, às vezes, nós começamos um ano com muita expectativa, mas uma coisa meio mística, meio de mandinga, meio de simpatia. Eu não sei se você já caminhou com isso, eu fazia tanta simpatia. Então, às vezes, a gente pensa assim, vou fazer isso, porque eu quero uma solução rápida. Eu quero para amanhã um negócio que eu estou sendo sem vergonha faz 10 anos. A gente, às vezes, fica longe da presença de Deus uma vida inteira. 30 anos, 20 anos, 40 anos. Aí eu vou para a igreja, aceito Jesus. Aí eu tenho certeza que Deus é obrigado a me abençoar em um mês. Porque nós pensamos que é assim, mas não é assim. O Senhor nos abençoa porque Ele é bom. Amém? Diga assim, o Senhor me abençoa porque Ele é bom. Amém, irmãos? Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, tudo isso. Mas nós, às vezes, caminhamos semeando uma coisa e queremos colher outra, né? Aí eu plantei um pé de couve, eu quero rosas. Eu plantei semente de cebolinha, eu quero salsinha. E às vezes a gente fica naquela expectativa e semeamos a coisa errada. E continuamos semeando a coisa errada. Não confiro a semente que eu estou lançando. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, amém? Quem quer aprender, diga amém. Que isso possa ser um motivo
para que a gente venha pensar, aprender e colocar em prática. Porque às vezes tem gente que tem tanto conhecimento, tem gente que é nosso Deus, um dicionário ambulante, conhece todas as coisas, tem conhecimento disso, daquilo, mas não pratica nada. Então nessa noite que nós possamos ser práticos, vamos para a prática para que a gente comece esse ano com uma maneira mais madura, mais sensata. Ai, quero começar esse ano com o pé direito, não é que a gente fala? Se eu começar com o pé direito, eu caio, porque eu tenho equilíbrio por causa do esquerdo, porque eu sou canhoto. Quem é canhoto aqui? Gente, eles falam que quem é canhoto é mais inteligente, sabia? Ai, é nós mesmo. Eu tenho certeza que isso é verdade. Eu quero crer que isso é verdade. Então, nós precisamos começar o ano de uma maneira que a gente saiba, assim, o que está fazendo. E que a gente tenha convicção do que Deus está fazendo. Amém? E aqui em Gálatas fala, não vos enganeis. Diga, não vos enganeis. Sabe aquela história, me engana, que eu gosto? E é isso aqui, ó. De Deus não se zomba. O que é zombar de Deus para você? Ai, pastora, imagina, eu respeito a Deus, eu não tiro sarro da cara de Deus. Outro dia uma pessoa falou isso. Mas de Deus não se zomba. Quantas vezes a nossa postura ou a nossa falta de postura, ou a maneira que nós semeamos ou não semeamos, é uma zombaria a Deus? Porque Ele ordenou, a sua palavra é clara, e a gente tema em fazer diferente, tema em fazer errado. E aqui fala assim, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. E às vezes nós pensamos, que semente eu tenho semeado? E eu quero te perguntar nessa noite, que você responda no seu coração para não ficar feio para você. Que tipo de semente você tem semeado? Em todas as áreas da sua vida. Todas. Talvez nós passamos anos e anos tentando colher uma coisa que nós nunca semeamos. Aí você fica pensando assim, mas onde que eu vou arrumar a semente? Como que eu vou fazer? Como que eu sei se a semente é certa? Diga comigo, comunhão com Deus. Irmãos, Ele dá todas as dicas. Ele dá todas as instruções. Se nós formos pessoas que oram, que buscam, que consagram, não tem erro. Não tem erro. Vem o pacotinho na semente certinho. Não é a mesma coisa você comprar semente de salsinha e lá dentro estão te enganando. Tem cebolinha. Ele faz tudo perfeitamente. E aqui mais no verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne. As pessoas às vezes usam esses versículos muito. A famosa teologia da prosperidade tem usado muito essa parte de Gálatas para falar aquele que semeia pouco, colherá pouco, aquele que semeia nisso, naquilo. Ai, tem que semear, tem que lançar a semente para que você seja rico, para que você seja próspero. Amém, o Senhor quer nos abençoar, tanto financeiramente, como emocionalmente, como espiritualmente. Mas aqui nós não vamos falar disso. Nós vamos falar como está sendo a nossa caminhada de semeadura. Qual tipo de coisa eu tenho feito para que amanhã eu possa colher da mesma espécie, pela mesma maneira? E aqui fala assim, ó, aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Quanto tempo você tem investido da sua vida nas coisas da carne? Passeios, diversão, coisas gostosas, talvez não coisas proibidas, talvez proibidas, mas quanto tempo você investe do seu dia? Não vamos colocar a semana, mês e ano. Vamos colocar do dia, nas coisas naturais. E quanto tempo você investe do teu dia nas coisas espirituais? Faz o cálculo aí na tua cabecinha. Sabe fazer conta sem usar o dedo? Às vezes nós semeamos tanto para a nossa carne, tanto para a nossa satisfação pessoal, tanto para o nosso orgulho, e nós esquecemos de semear tanto para a nossa vida espiritual, tanto para o nosso crescimento espiritual e tanto para o nosso ministério. E isso é um tipo de semente enganosa. Aqui fala assim, aquele que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem aqui quer ir para o céu? Diga amém. Então é assim, irmão, não tem segredo. Às vezes nós lemos a palavra, ai, porque teologicamente, não sei o que. Não, irmão, está escrito aqui. Você sabe ler? Eu sei mais ou menos. Aqui no 9 fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Você
já viu que a gente cansa? Eu canso, você não cansa? Sabe aquela pessoa que é uma bênção? Você semeia nela, você cuida dela, você faz o bem para ela, você só leva chute? É fácil fazer o bem para essa pessoa? Não. Por isso o Senhor nos exorta, não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher. Amém? E nós vamos ver então algumas consequências das sementes na nossa vida. Diga assim: eu devo semear coisas boas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque parece que vocês estão com a cara de dia 1º. Vocês dormiram o dia inteiro. O que vocês fizeram? Vocês comeram, nadaram, passearam? O que vocês fizeram? Vocês estão acabados, gente. Eu trabalhei o dia inteiro, tô com essa cara linda, maravilhosa aqui. Sabe, às vezes nós sentamos para ouvir a palavra e a gente já... Calma, filho. Deixa você dormir em casa. E aí, nós vamos ver algumas consequências daquilo que eu semeei. Eu não sei que tipo de coisa você semeou. Eu não sei que tipo de coisa você tem semeado. E não sei o que você pretende semear nesse ano. Olha que um ano bonito, uns números redondos. Olha que lindo. 2020. Que bênção. Sobrevivemos até aqui. 2021. É 2021 que a igreja vai fazer 20 anos, né? É. 2021. 20 anos, a minha idade. Né? A idade do pastor, né? Você é mais novo, né? Você é 17, né? É. Então, eu fico pensando que às vezes a gente deixa de semear, ou a gente teme semear, ou a gente semeia uma coisa que era outra. Isso é tudo coisa de gente que não tem raciocínio. E eu estou diante de pessoas inteligentes, amém? Cansadas de tanto passear, mas inteligentes. Então vamos lá. No verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não... Tem algumas traduções que falam se não desistirmos, se não cansarmos. E aqui eu vejo que nós precisamos de uma coisa em primeiro lugar, para que a nossa semente seja uma semente que vai frutificar para o bem. Nós precisamos perseverar. Diga comigo, perseverar. Amém? Olha aqui, fala que não é para cansar. As consequências, às vezes, não são imediatas. As consequências tanto de coisa boa, como de coisa ruim. Vamos pensar numa consequência. Um filho. Você ficou grávida e o filho já nasce no dia seguinte? Não, 9 meses. Azia, enjoo, dor nas costas, aí a barriga começa a crescer, a perna começa a inchar, aí depois você fica esperando, aí é aquele dia, não é aquele dia, vai dar luz. Não é assim? E tem coisas que nós semeamos que nós vamos colher rapidamente. Tem coisas que nós semeamos que nós não vamos colher rapidamente. E aqui fala, não nos cansemos de fazer o bem. Tanto a semente ruim como a semente boa, quando eu semeio, ela nasce de um dia para o outro. Nem feijão não é de um dia para o outro. Você põe, sabe aqueles negócios que faz com os menininhos na escola, que põe no algodão, põe a aguinha, põe o feijãozinho lá, sabe? Dos tempos seu, já existia? Não, né? Era muito antigo. Então aí já põe o feijão lá e dá o quê? Nem sei quantos dias, vocês sabem? Uns 5 dias? Uns 5 dias já começa um brotinho. Ele já começa a abrir e brotar. Agora, vamos pensar que você queira plantar um pé de abacate. 100 anos? Não, 100 não, mas uns 30 anos. Sei lá, nem sei. Então, às vezes nós pensamos assim, ai, mas eu fiz isso. Faz 1 semana que eu estou fazendo coisa boa. Pastora, faz 1 ano que eu estou andando certo. Nem caí. Cadê? Cadê o resultado da semente boa que eu lancei? Olha, eu semeei na vida do irmão, eu semeei na obra, eu fiz coisas boas, eu ajudei as pessoas, eu não falei mal dos outros, eu santifiquei a minha vida, não tive mais vício. Pastora, cadê? E eu quero te falar uma coisa, persevere, irmão, porque no devido tempo você vai colher. Mas se você desistir, você não vai colher. Sabe aquele que planta e fala assim, ih, não brotou, deixa eu arrancar, arranca. É o que a gente faz quando a gente não persevera. Aí você lança uma semente porcaria, uns trem miserável, a vida inteira.
faz tudo errado, vive longe de Deus, e tá achando que tá abafando. Aí chega diante do Senhor. Aí eu falo assim, meu Deus, como foi duro para mim, não sei se para você. Porque a Bíblia fala que Deus traz luz às nossas trevas. Então quando a gente chega diante do Senhor, não é que ninguém te acusa, ninguém te aponta o dedo, mas o próprio Deus traz luz às nossas trevas, não é? E a gente começa a pensar, gente, como que eu fazia isso? Como que eu não percebia? E quando eu bebia, o tanto que eu era ridículo, será que eu não via que eu estava andando tudo torto? E achava que eu estava andando certo? E a gente faz tudo isso muito tempo mal. E aí a consequência vem. Aí eu chego diante do Senhor. Oba, vida nova em Cristo, nova criatura. Aceitei Jesus, agora tudo vai dar certo. Aí você espera um mês. Aí sabe, Sidney, um mês não vem. Não vem. Um filho nasce um mês? Não. Acho que nem... Qual fiote que nasce um mês? Ah, falar em fiote, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Nós vamos ter um novo morador, nova morador, sei lá o sexo daquele trem. O negão morreu, vocês estão sabendo? Ô, irmãos, não chamei vocês pro velório. Ele morreu. Depois de... Ele tinha, eu acho que comparando com a nossa idade, ele tinha mais de 90 anos. Foi bem na vida. Comia. E agora o pastor arrumou um novo animal de estimação para espantar os ladrões. Sabia? Sabe o que é? Leão? Não é leão. Uma tartaruga. Porque o pastor falou que não quer enterrar mais nenhum animalzinho de estimação. Falaram que a tartaruga dura mais de 100 anos, então ele está feliz. Ela vai vir daqui uns dias, tá encomendada lá pro pastor André. Amém. Ele fez até uma casinha para ela, ver que granfina. Tem até varanda. Voltando aqui. Então, às vezes, nós somos... a nossa semente é um fiote tartaruga. Vai nascer assim até rapidinho, mas vai durar muito. E nós não perseveramos, às vezes, para esperar essa bênção vir. E o mesmo acontece com coisas boas ou ruins. Nós pensamos que estamos semeando coisas ruins, fazendo de conta que estamos vivendo vida com Deus e estamos fazendo tudo errado por trás. E nós achamos que não vai ter consequência, porque às vezes demora. Às vezes até as coisas que não prestam demora para vir. E como o pastor sempre fala aqui, a gente acha que está impune, que Deus não está vendo, que ele está... Deus olhou e falou, não, filho, vai, continua. Não, isso não acontece. Então diga assim, eu preciso perseverar. Amém? Perseverar não no erro, mas perseverar na semeadura de coisas boas. Perseverar no conserto da minha vida. Sementes de boa qualidade. Amém? E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que fala em Eclesiastes, não precisa abrir, 11:6, fala assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E eu acho muito interessante essa palavra, porque ela fala que é para a gente continuar tentando, mas continuar vigiando, continuar cuidando. Se eu estou lançando hoje uma boa semente, eu não posso parar de vigiar. Eu não posso deixar ao léu. Eu tenho que regar, eu tenho que olhar se tem tiririca, se tem erva daninha, arrancar, cuidar. E isso é uma coisa muito importante que nós precisamos. Isso faz parte da perseverança. Isso faz parte do posicionamento. Eu não posso simplesmente falar, já fiz e agora? Como se Deus fosse nosso empregado. Eu tenho que continuar cuidando, continuar nutrindo aquilo ali. Precisou pôr adubo, vamos pôr adubo. Porque não é que a semente não é boa, foi boa, mas eu preciso perseverar no cuidado também, no zelo, na vigilância. Amém? Diga assim, eu devo vigiar sempre. Você está entendendo, irmão? É assim que funciona. Estou dando aula de horta para você, não é, Adriano? Porque fica aquela salsona desse tamanho com o Adriano. Você já comprou a salsa e a cebolinha do Adriano e da Raquel? Parece que é de tu. É desse tamanho assim, eu corto com a tesoura. Que eu guardo tudo picadinha. É desse tamanho. Foi fácil aquilo, Adriano? Você só jogou lá e foi passear? Não, irmãos. Existe um zelo.
Existe uma aplicação de tempo, de cuidado, de trabalho. Você quer semear coisa boa, irmão? Então vigia, filho. Persevera e continua vigiando. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Salmo 126, verso 5. Para a gente continuar. Vou ser breve hoje. Pretendo ser breve. Salmo 126, 5. Achou? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Diga assim: eu creio que a alegria virá. Amém, irmãos? Agora eu quero te dar uma notícia boa. Você vai ter luta na semeadura, muitas vezes. Talvez você vai ter que semear no meio da luta. Talvez na hora que vier a luta, que você tiver com vontade de chutar tudo, jogar tudo para o alto, você ainda vai ter que continuar semeando coisas boas. Amém, meu querido? Porque aqui é promessa. Eu acho muito interessante esse salmo, porque fala aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez você esteja semeando e aí você fala: ah, não, vou fazer direito, mas não. Olha a luta que eu estou. Olha a adversidade que eu estou. Olha a oposição que se levantou contra mim. E a gente às vezes não persevera, desanima, entristece e a luta vai aumentar. E aqui é promessa: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Amém? Quem quer uma boa colheita nesse ano? Diga amém. Então esse é o segredo. Mesmo na luta, mesmo na hora que você falar assim: gente, mas não é possível, estou com tanta dificuldade, eu semeei coisas boas, eu estou na presença de Deus, eu estou fazendo as coisas certas, eu pus a minha vida em ordem, e por que eu tenho tanta luta? Por que o inimigo se levanta tanto contra mim? É promessa de Deus, ele pode se levantar, mas ele vai cair. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai sair da sua presença. Amém? Porque você é fiel ao Senhor. Então mesmo no meio da luta, meu querido, desista, não desanime, continue lançando uma boa semente. Amém? Não muda a qualidade da sua semente. Na hora que vier a luta, não lança qualquer coisinha não, porque senão depois, se você não arrancar, você está lascado. Às vezes nós precisamos continuar com aquela visão na pequena nuvem. Nós precisamos continuar com a visão numa coisa que parece que não é nada, não vai virar nada. Nossa, é muito pouco. Na hora da luta, às vezes a gente pensa assim, mas pense comigo, o que o Senhor promete que Ele não cumpre? Não tem, tudo Ele cumpre. E depois fala assim, eu acho muito interessante, porque fala que você vai chorando quando você semeia, e você volta alegre com a sua semeadura. Vai ter a colheita farta. Amém, irmão? Mesmo que seja chorando. Chora, precisa chorar? Chora. Só que não fique naquele chororô de autopiedade. Chora para Deus. Tem uma música, mas daquelas bem assim, pentecostal: quem chora para Deus tem resposta. Amém? Eu acho lindo. É que eles não gostam de cantar essas músicas, eles acham que é cafona. Mas eu amo essas músicas. Eu gosto de Lauriette, eu gosto de Cassiane, eu gosto. Mas eles não gostam, eles não me obedecem. Então, e eu não sei cantar, porque se eu soubesse, se eu fosse a Frank, se eu tivesse aquela voz lerona da Lauriette, meu filho, ninguém ia me segurar. Deus dá asa pra cobra, né? Então, a gente às vezes pensa assim, que eu tô chorando por irmão, eu tô chorando para aquele ali, porque ele é influente, ele pode me ajudar. Não, irmão, quem chora para Deus tem resposta. Amém? Deus se importa conosco. E uma outra coisa, abra agora Eclesiastes comigo, 11. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Achou aí? E aí, Magrelo? 11, verso 4. Queria tanto assim que acontecesse isso comigo, que eu crescesse, emagrecesse, ficasse magrelo. Olha, emagrece. Esse menino era gordo quando ele chegou aqui. Então, nós não cresce mais, filho, só para os lados. Amém? Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca... Às vezes você fica pensando assim, ó, eu não vou semear nada, o vento vai levar.
As lutas não estão deixando. Não vou semear. E isso é uma outra coisa que às vezes nós fazemos e que pode trazer para nós uma consequência terrível, porque nós nem semeamos. Nós nem semeamos, porque nós desistimos de semear. E o desistir de semear é tentar a Deus. Porque Ele promete que se a gente semear, nem que seja chorando, nós vamos colher. Amém, irmãos? Você crê que Deus é verdadeiro, que Ele não mente? Então, filho, tá feito. Não pode deixar de semear. Aquele por algum motivo, ou por decepção, ou por tristeza, ou por falta de fé, ou por luta, para de semear. Quem não semeia, colhe, irmão. Não tiver nenhuma semente dentro da terra, vai nascer, Adriano. Vai de jeito nenhum. Nem tiririca às vezes não. Só porcaria. Só trem que não presta. Só que eu não vou colher. Então não olhe a circunstância, não fique olhando o vento. E agora o vento está contrário. Irmão, qualquer vento Deus abençoa, amém? Ele não vai deixar você na mão. Às vezes a gente deixa os outros na mão, então a gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa. Mas Ele não nos deixa na mão. Nós precisamos de toda maneira semear. Diga assim, eu devo semear. Na luta ou na alegria. Amém, irmãos? Se você não semear, você não vai colher. Então lança uma semente ali, filho. Faz um esforço. Se você está azedo, se você está engasgado com as coisas, vai para os pés do Senhor e lança uma semente boa. Faz a obra. Faz coisa boa para os outros. Fala bem dos outros. Faz o que você tem que fazer, filho. Que é a sua natureza de filho de Deus. Amém? Nós não somos gente que não presta mais. Olha que bênção. Antes nós não valia nada. Minha avó tinha um lema, que eu nem sei, eu acho que esse remédio não existe mais. Ela falava, olha aquele ali, não vale um cibazol. Quem riu conhece. Não vale era um comprimido, devia ser barato. Eu não sei, porque eu acho que não existe mais. E aí, nós às vezes pensamos assim, que nós ainda somos assim. Nós éramos assim antes do Senhor, amém, irmãos? Não vale um cibazol. Eu lembro direitinho, minha avó era tão brava, gente. Minha avó era tão brava, eu não sei por que eles falam que eu puxei pra ela. Ela chamava Isaura. Uma italianona braba, mas uma onça. E ela falava, olha aquele ali, não vale um cibazol. E eu era dessa, você não era? Eu era. Então, hoje eu não sou mais, você não é mais, nós somos nova criatura, amém? Então Deus vai fazer conosco. Abra comigo Provérbios 22, para a gente continuar. Provérbios 22, 8. Pronto? O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Eu quero ler na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Então eu quero te dizer uma coisa, se você semear coisa ruim, filho, você vai colher coisa ruim. Mesmo sendo servo de Deus, pastora, servo você não é, porque senão você não ia semear coisa boa. Você fala que você é filho de Deus, se você semear coisa ruim. Então aqui fala que se a gente semear maldade, a gente vai colher coisa má. Se você tem semeado alguma coisa na vida de alguém, ou na sua vida, que é ruim, que é negativa, que não é a característica que é de Deus, filho, você vai colher. Você vai colher conforme o tipo de semente. Então não semeia. Um dos propósitos que eu fiz para o Senhor no meu projeto de vida nesse ano, vou contar para vocês o meu segredo. Meu projeto de vida, se vocês quiserem ler, vocês podem até ler. Não tem nada aqui que dê para esconder, mas vou contar. É não xingar os outros. Xingar, pastora, você xinga. É xingar. Olha que é sem vergonha, mas é vagabundo, mas é... Não sei. Porque às vezes eu olho e falo, gente, mas não pode, como é que é sem vergonha desse jeito? Mas não pode, como é que não presta? Sabe assim, porque antes eu xingava, era xingo mesmo, xingo. Feio, não dá para repetir. E aí eu coloquei e falei, Senhor, eu preciso. Porque isso é semente. Entendeu? Às vezes vocês pensam assim, olha, pastor, não sei o que, vocês não me viram antes.
Hoje eu sou a flor de formosura. Lara e Raquel. Hoje eu não sou mais boazinha do que eu era antes. A Raquel não falou nada. Raquel! Raquel! Outro dia a Raquel falou isso pra mim. Ela falou, pastor, esse povo fala que a senhora é brava. Falou, eles vão vir a senhora 20 anos atrás. Que a Raquel passou, passa até hoje. Né, Léo? Por que eu tô falando isso? Nós não podemos continuar semeando as coisas ruins que semeávamos antes. Nós vamos vencendo aos poucos, sim, mas não muito aos poucos, irmãos. Às vezes a gente demora muito, tendo consciência que estamos fazendo. E aqui fala, olha aqui, quem semeia maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Misericórdia! Diga assim, eu preciso semear boas sementes. Amém? E aqui em Oséias, abre comigo. Às vezes a gente pensa que é um ditado popular, mas não é. Oséias 8, 7a. É a primeira parte do versículo 7. Depois, se você quiser ler todo o contexto da sua casa, fala do povo de Israel. Mas eu quero pegar esse pedacinho. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias 8, verso 7. Vocês acharam Oséias? Não é possível. Vocês estão bom de Bíblia demais. Achou, Neide? Eu custei tanto achar Oséias hoje, para pegar esse versículo. Oséias 8, 7a. Achou aí? Porque semearam vento e cegarão tormenta. Sabe aquele ditado, quem semeia vento colhe tempestade? É isso aqui. Nós vamos colher muito mais do que nós semeamos. Quero dar um exemplo. Você põe um grãozinho de feijão lá para brotar. Ele brotou. Aí, Carol, vai dar um feijão só? Não sabe, né? Igual eu. Vai nascer um pé de feijão, fia. Já pensou? E um pé de feijão dá um feijão só? Dá, Otávio? Eu sei que tem uma horta lá também. Dá muito, não dá? Dá pra contar, mais ou menos? Mais de 100? Se for um pezão, dá, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Cuidado com o que você semeia, porque vai multiplicar. Cuidado! Você vai plantar milho. Você planta um coisinho, um grãozinho. Você joga lá, vai nascer o quê? Um pé de milho. Né? E um pé de milho dá quantos grãozinhos? 1 milhão. Literalmente, não é? Entendeu? Nós vamos colher muito mais do que nós plantamos. Se for coisa boa, glória a Deus. Vai multiplicar a bênção, vai multiplicar a alegria, paz, tudo. Agora, e se for ruim, filho, está lascado, pode morrer. Junta os pezinhos e morre. Porque o trem vai ficar feio. Vocês estão entendendo? Nós precisamos vigiar no que semeamos, porque se eu plantar, eu vou colher. Muito, muito, muito mais. Será que você hoje quer colher muito, muito, muito mais do tipo de semente que você tem semeado? Na sua vida, em todas as áreas. Pense aí. Eu penso aqui. A lei da semeadura, ela traz esperança para aquele que serve a Deus direitinho. Mas ela dá desespero para aquele que ainda não consertou. Porque vem o resultado. Vem o resultado, irmão. E às vezes a gente vê o resultado e fica assim: ai, Deus não me abençoou, por quê? Ai, as coisas boas não aconteceram ainda, por quê? Qual que é o problema de Deus? Não, o problema é você. Sou eu. O problema somos nós. O problema é nosso. Porque Ele nos dá a liberdade de semear,
de lançar a semente. E eu quero te perguntar, você tem lançado semente de quê? Submissão a Deus, obediência, honra a Deus, às autoridades instituídas. Você tem semeado bênção na vida dos teus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua casa, da sua família. Você tem semeado coisas boas na sua vida financeira ou você só faz rolo? Você tem semeado na casa de Deus ou você é um infiel que não consegue nem devolver o seu dízimo? Às vezes nós pensamos que isso aqui é só para dinheiro. Não é, irmãos, o dinheiro é o de menos. O dinheiro, a fidelidade no dinheiro é só uma consequência de todas as outras coisas. Então nessa noite, eu quero que você pensa na sua semente. Nós vamos começar a gerar em oração esse mês, o nosso ano. 12 meses. Se for ruim, vai ser lascado de difícil. Não pode ser ruim. Né, William? Tem que ser bom. Very bom. Só que nós precisamos pensar. Pense na sua semente, na que você semeou até aqui e na que você quer semear de agora em diante. Se você semeou porcaria, trem que não presta, vão arrancar hoje, profeticamente, espiritualmente, vão arrancar esse trem. Isso é capeta, isso é tiririca. E eu quero que você pense se você tem esse desejo de arrancar, ou se você já acostumou arrancar a tiririca só cortando ela por cima, sem arrancar a batatinha, que ela vai brotar de novo. Então nessa noite eu queria meditar com você e nós vamos orar. Eu quero orar com vocês hoje. Primeira coisa, perseverança, amém? Diga comigo, perseverança. Amém, irmãos? Diga comigo a segunda coisa, vigilância. Amém? Se vier alguma coisa que você vê que não está certo, oi, essa semente eu semeei, mas eu nem percebi. Ah, eu amaldiçoei meu filho, mas nem percebi, foi sem querer, estava nervoso. Ah, eu amaldiçoei a igreja, mas nem percebi, eu estava nervoso. Vai e arranca, na hora, se conserta, vigia. E depois uma outra coisa, continue na hora da luta a semear coisas boas, amém? Diga assim, devo semear coisas boas, mesmo na hora da luta. Amém, irmãos? Não vai ter tempo só de tranquilidade, não. Vai ter luta sim. Só que o Senhor nos dá vitória no meio da luta. Amém? Mesmo que seja chorando, você vai semear e Deus vai te honrar. E a consequência de não semear, pense nisso. Talvez você não tenha semeado, parou, desisti, parei, cansei, mudei de ideia, mudei de opinião, morri. Tem uns, morri. Se você não semear, você não vai colher. Então, para onde, filho, se você quiser colher? Senão você vai ser estéril. A sua casa, a sua vida vai ser estéril. Semeie coisas boas, não semeie coisas ruins. E eu quero te avisar, vai multiplicar. Então, cuida o que você semeia. Vai multiplicar. Vai dar 1 milhão. Né? Semeia coisa que presta, filho. Porque vai multiplicar. Diga assim, vai multiplicar. Amém, irmãos? E aqui eu queria que você pensasse, e nós vamos orar. Eu quero que você pense 2 coisas. Se teve muita coisa ruim que você semeou e que você está semeando, se você quer arrancar, vou fazer esse serviço para você, de orar por você, mas quem vai arrancar é você. Se você quer arrancar para esse trem não brotar e não multiplicar. E se você quer lançar nesse ano boas sementes. Sementes diferentes do que você plantou o ano passado. Ano passado, ontem. É você que tem que fazer isso, sou eu. Cada um faz por si. Porque Deus abençoa a nossa vida. Amém? Você crê, irmão? Aqui em Gálatas fala bem claro: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não adianta querer enganar a Deus. Eu vou traduzir para você essa palavra aqui. Não adianta querer enganar a Deus. Ter 2 vidas. Vida dupla. Vida dupla. Hoje está na moda, né?
palhaçada do cão. Vida dupla. Ai, dentro da igreja é um santo. Lá no mundo é um capeta. Né? E depois fala aqui, o que semeia para a sua própria carne. Da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você resolve. Eu estou aqui para orar para você. Eu já estou resolvendo esse ano, porque meu ano de 2019 foi difícil demais. Seu foi? Não vou chorar não, porque senão vai ficar feio. Mas foi muito duro. E eu não quero de novo que esse ano seja duro desse jeito. Então, você resolve a sua vida. E na hora que você resolver, se apresenta a Deus e Ele te abençoa, e Ele te abençoa, e Ele multiplica, e Ele te abençoa, e Ele muda a sua história. É assim que funciona. Você crê, irmão? Então fique de pé. Fique de pé que nós vamos orar. Eu queria que...